Olá, gente! Na nossa aula de hoje iremos falar sobre interações entre clima e vegetação. Bom, o que é o clima? O clima ele é um conjunto de variações do tempo de um determinado local e ele é classificado após longas observações, dos fenômenos atmosféricos. Portanto, o clima é estabelecido após anos de análises contínuas das repetições do tempo de um determinado local. Entre os fatores que interferem nessa ação do clima estão a vegetação, as massas de ar, o relevo, a umidade, a localização do planeta, além da ação humana. Bom, gente, ao falar de clima, não podemos deixar de falar sobre o tempo. O tempo ele é um estado momentâneo de um determinado lugar, certo? Então, assim, o tempo tem vezes que está chuvoso, o tempo está chuvoso, o tempo está nublado, o tempo está fazendo sol, um sol muito quente, Então, fazendo outra comparação, é como se o tempo fosse o modo de um lugar e o clima fosse a personalidade desse lugar, certo? Nessa imagem dá para perceber que o clima e o tempo são elementos naturais que interferem nos hábitos da população. Como, por exemplo, nas roupas, visto que nas regiões frias as pessoas usam casaco, gorro, luva, cachecol, suéter, entre outros acessórios que possam combater a ação do frio. Já nas regiões com temperaturas mais elevadas, as pessoas se vestem com roupas mais leves. E nas brincadeiras também podem variar de acordo com o clima. Em lugares com temperaturas elevadas, as brincadeiras podem ser em rios, piscinas, nas praças, entre outras opções. No entanto, nos lugares frios também é possível se divertir, principalmente com a neve, que ocorre em alguns lugares do planeta. No Brasil, os tipos de clima são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. De acordo com o mapa que estamos vendo, o clima equatorial é um clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. Ele está em destaque com a cor verde. E o clima tropical abrange estados das regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Apresenta duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão, tendo a temperatura média que varia entre 18 graus Celsius a 28 graus Celsius. Ele está em destaque com a cor verde claro. E o semiárido é um clima do Brasil, logicamente, que predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com média de 27 graus Celsius, e as chuvas são escassas e irregulares. Está em destaque no mapa com a cor rosa. O clima tropical atlântico está presente na zona litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, ao Paraná, ao Sul. A temperatura é elevada, por volta de 25 graus Celsius. As chuvas são regulares e bem distribuídas. São mais intensas no sul e no sudeste durante o verão e no nordeste durante o inverno. Tropical de altitude, ele é típico das áreas mais elevadas nos estados do sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A temperatura com média anual entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius é mais baixa nas regiões mais altas do relevo. Uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. E no clima subtropical, é um clima predominantemente nas porções do território brasileiro, situado ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona climática temperada do sul. Inclui os estados da região sul e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A temperatura média de 18 graus Celsius, considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares e bem distribuídas. O verão é quente e o inverno é bastante frio, sendo comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares.
Bom, gente, o clima, ele influencia na vegetação. E a vegetação, por sua vez, também contribui para a formação do solo, certo? Ao observar uma vegetação nativa, dá para perceber que aquela vegetação ela está interligada, né, diretamente ligada com o tipo de clima daquele determinado lugar. Apresentar a vocês algumas imagens de florestas, né, de matas nativas, vegetações nativas, e que a gente observa que são bem preservadas, tem árvores de grande porte, muitas plantas, né, que estão revestindo essas árvores, estão em volta dessas árvores. Percebemos algumas imagens que tem rios, né, açudes, e são plantas bem preservadas, e tudo isso é influenciado de acordo com o clima do lugar. Nessa, por exemplo, a gente percebe que tem o rio passando entre as plantas nativas e as plantas bem preservadas, e o rio também bem conservado, sem poluição. Bom, gente, as formações vegetais do nosso país fazem parte dos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Campos e Pantanal. No bioma que está em destaque na área Amazônia, né, do bioma Amazônia, prevalece o clima equatorial, que ele é quente, úmido e de baixa amplitude térmica. Domina a região amazônica, na qual se desenvolve a floresta amazônica. Essas formações florestais apresentam árvores de médio e grande portes. No clima tropical úmido litorâneo, a vegetação da Mata Atlântica e mangues. O clima tropical úmido acompanha uma estreita faixa costeira, estendendo-se de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Caracteriza-se por temperaturas elevadas ao longo do ano, especialmente na região Nordeste. No litoral do Sudeste, as temperaturas podem cair no inverno com a chegada de frentes frias. No clima tropical, contém a vegetação cerrado e pantanal. O clima tropical é típico da região centro-oeste, mas abrange também trechos do nordeste e do sudeste. É um clima quente, marcado por duas estações bem distintas, verão úmido e inverno seco. O cerrado é uma formação de arbustos e campos que apresenta algumas espécies de árvores. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, reconhecido como a savana brasileira. E sobre o bioma pantanal, apresenta uma área plana e de baixa altitude que passa a exibir amplos trechos inundados durante a estação chuvosa. É o bioma de menor extensão territorial no Brasil, embora apresente uma exuberante riqueza natural. Este bioma é uma planície aluvial, influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai e sofre influência de três importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. No bioma Caatinga, percebe-se que o interior do Nordeste apresenta o clima menos úmido do Brasil e corresponde basicamente ao sertão nordestino. A vegetação é formada pela caatinga, que constitui um ecossistema rico e diversificado com formações rasteiras, arbustos e cactos. Os solos da caatinga são em geral férteis, com boa quantidade de minerais, porém são rasos, pedregosos e com pouca umidade. Bom, gente, por hoje é só. Finalizamos mais uma aula. Gostaria que vocês pesquisassem mais sobre esse assunto, a interação do clima e a vegetação. Queria que vocês dessem uma olhada sobre curiosidades, né, dessa temática sobre a nossa região Nordeste, né, e as outras regiões também, para vocês verem a importância e como isso influencia na vida
de cada dos habitantes de cada região. Bom, por hoje é só. Tchau e até a próxima aula.